Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo no livro do Eclesiastes, capítulo de número 11, para lermos nessa noite do verso 1 até o verso de número 6. Eclesiastes, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor que se encontra no livro do Eclesiastes, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso de número 6. Acompanhe com fé e com reverência a leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez em oração. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor nessa noite, diante da Tua palavra, pedindo entendimento, pedindo sabedoria para compreender a Tua palavra e pedindo também que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Tudo vem de Ti, nós já cantamos, já lemos aqui nessa noite, tudo é para a glória do Teu santo nome. Então que o Senhor cumpra esse propósito através da Tua palavra na vida do Teu povo nessa noite. É o que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. O pregador está caminhando para a conclusão, para o encerramento da sua pesquisa, do seu empreendimento, que visa encontrar sentido e significado para a vida. Nós nos lembramos que ele começou a sua jornada em busca de sentido e significado, inicialmente com uma perspectiva horizontal sobre as coisas. Ele usa uma frase no decorrer do início do seu livro, debaixo do sol ou sob o sol, no qual nós entendemos que a palavra do Senhor nos diz que essa é uma perspectiva completamente humanista das coisas, ou seja, esse homem tentou encontrar sentido, significado, propósito para a vida, sem trazer Deus para essa equação. Todas as vezes que ele se propôs a pensar nas coisas dessa forma, a Bíblia diz que o resultado foi sempre o mesmo. Ele chegava à mesma conclusão: rebelinho, ou seja, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Ele diz assim: olha, eu descobri que as coisas eram sem sentido, que as coisas eram fumaça, eram coisas etéreas, coisas sem fundamento. Mas ao mesmo tempo, a sua busca ela é orientada por um outro princípio. Ele começa não só a olhar para as coisas debaixo do sol, mas ele começa a olhar para as coisas debaixo do céu.
E isso significa que ele traz Deus para na equação do sentido, do propósito e do significado da vida. E ele então caminha, né, com essas duas perspectivas, analisando as coisas até a conclusão. Quando nós começamos a concluir a sua pesquisa, ele fala, né, dessas duas coisas que convivem em todo o tempo na vida humana. Uma perspectiva horizontal das coisas, da vida debaixo do sol, numa perspectiva que é desafiada a trazer Deus para a existência, uma perspectiva vertical. E ele disse que tudo isso também se resume ou se revela em um estilo de vida sábio e um estilo de vida louco, insensato, tolo. Nós olhamos aqui a semana passada, no capítulo de número 10, quando ele disse a respeito do que é a loucura, né, levada às últimas consequências, a loucura, a insensatez vista, né, nas altas instâncias, como também na vida comum do dia a dia do homem. Ele diz assim, olha, é isso. Existe uma perspectiva horizontal da vida, existe uma perspectiva vertical da vida, existe um modo de se viver sábio, existe um modo de viver louco, insensato. À medida que nós caminhamos para o encerramento da sua pesquisa, ele nos diz como é então que nós devemos viver neste mundo, né? O que nós escolheremos para tomar como perspectiva para enxergar a vida, né? Para tornar como caminho para a nossa existência. É claro que ele tem uma conclusão diferente do seu início. Ele não vai nos dar o benefício das dúvidas, mas ele vai dizer o seguinte, olha, só é possível encontrar sentido, significado, lucro, proveito. Essa foi uma expressão que ele usou no capítulo 1, verso 3. Qual é o proveito, qual é o lucro, qual é o dividendo que nós temos da vida? Ele diz assim, nós precisamos ter uma vida produtiva no mundo debaixo do sol. À luz disso tudo que nós vimos, a única escolha sensata, a única escolha sábia é escolher viver de forma produtiva diante desse mundo. Mas o que é essa vida produtiva? E ele nos diz, primeiro, né, que a vida produtiva debaixo do sol é aquela que faz um ousado e um sábio investimento a longo prazo na sua existência. Olha aí para o verso 1 e para o verso 2, ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Esse homem já havia dito, capítulo 9 do texto de Eclesiastes, que a vida debaixo do sol, a vida no mundo debaixo do sol, é uma vida de muitas incertezas. É uma vida de poucas certezas. E ele então, de alguma forma, traz essa mesma reflexão agora, à medida que vai concluindo a sua pesquisa, e diz assim, olha, como é que nós vivemos de forma produtiva à luz dessas incertezas que temos na vida? Então ele usa uma frase que, se você conhece a Bíblia há muito tempo, ela é uma frase misteriosa para nós. Desde que eu era criança, e eu me lembro que, quando era criança, né, eu fazia parte dos teatros da igreja, e houve uma peça lá na nossa igreja, que era sobre um menino, que era eu, né, que era adotado por uma mulher crente, e que esse menino depois, na vida, se transformava em alguém que serviria ao Senhor, se transformaria num pastor, né? E a frase que tinha lá era, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu ficava com aquela frase na minha mente, né, infantil, e a vida toda com isso. O que significa isso? É você pegar
um pão francês aí, né, do dandão, do estalo, e jogar na água. E como é que um pão assim dura tanto tempo? Na nossa imagem, né, de leitor da Bíblia, é uma imagem estranha, né? O que o pregador está querendo dizer com essa imagem de um pão lançado sobre as águas? É claro que ele não está fazendo uma referência meramente a um pão, né, a algo comum, mas a imagem que ele traz, né, para nós é uma imagem muito provavelmente ligada ao comércio marítimo internacional dos dias de Salomão. Se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, verso de número 22, é dito ali pelo escritor do livro que o rei Salomão tinha uma frota de navios mercantes e que a cada 3 anos esses navios partiam, né, levando cereais, os produtos, né, do campo lá de Israel, e esses navios voltavam 3 anos depois, né, abarrotados de ouro, né, do ouro puro de Ofir, vinha prata, vinham macacos e pavões. E o escritor diz que a fortuna, que a riqueza do rei Salomão se dava muito por conta dessa mobilidade do comércio marítimo internacional. Se isso é de fato, né, com o que o pregador está dizendo aqui, como o autor dessa façanha, ele está nos falando sobre um investimento de muito alto risco. É um investimento que tem retorno, mas é um investimento que exige um alto risco, que exige paciência, porque haviam muitos perigos em serem lançados navios ao mar. Haviam os perigos dos naufrágios, haviam os perigos dos piratas. E ele então adverte dizendo o seguinte: olha, e nessa sua busca, cuidado para não investir tudo em um navio só. Ele diz no verso de número 2, reparte com 7 ou ainda 8, porque você não sabe que mal sobrevirá na terra. Ele está dizendo o seguinte: olha, não é sábio investir a vida em uma coisa sozinha. O que ele está chamando a nossa atenção aqui? Ele está falando, irmãos, do alto risco que nós corremos de investir a nossa vida neste mundo, apenas nesse mundo debaixo do sol, de investirmos tudo que nós somos, de tudo que nós temos nesta vida, neste mundo de incertezas, quando o investimento mais sábio, o investimento mais ousado, que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer, não é neste mundo debaixo do sol, mas é no mundo que fica além do sol. Salomão está falando sobre um investimento na vida de fé. Neste mundo de incertezas, é preciso fazer um investimento seguro, e esse investimento seguro não é nessa vida, esse investimento seguro fica no mundo acima do sol, cujo retorno, ele não é a curto prazo, ele fica a longo prazo, e enquanto nós esperamos esse retorno, nós vivemos única e exclusivamente pela fé. Não coloque tudo que você tem, não coloque tudo que você é na vida debaixo do sol, porque essa vida é uma vida cheia de incertezas, é uma vida cheia de altos e baixos, é uma vida de riscos. Ainda que a vida de fé também seja uma vida extremamente arriscada no mundo debaixo do sol, mas ela traz resultados.
E ele está chamando a nossa atenção, dizendo assim, olha, não é possível viver de forma produtiva nessa vida, a não ser que nós façamos o investimento certo, um investimento ousado, um investimento seguro, sábio, que não fica neste mundo. Há uma história que diz que lá no Egito, na cidade do Cairo, há um cemitério abandonado no final de um beco sujo, de um beco cheio de lixo. E dentro desse cemitério há um túmulo, uma lápide em particular, que pertence a um jovem, falecido aos 25 anos de idade, chamado William Borden. Aparentemente, nada naquele cemitério dá a entender que existe gente importante enterrada ali. Você não julgaria que a lápide de William Borden descreveria ele como uma pessoa importante no mundo, mas ele era. Ele nasceu em 1887 e ele morreu em 1913 aos 25 anos de idade. William Borden foi um jovem educado nas melhores universidades americanas. Ele foi e recebeu a educação melhor que podia ser paga pelo dinheiro. Ele estudou na Universidade de Princeton, ele estudou na Universidade de Yale. Ele era um milionário, herdeiro de uma fortuna muito considerável. Sua família era dona de um famoso laticínio nos Estados Unidos. Mas algo aconteceu na vida de William Borden. E sabe o que foi que aconteceu? Um dia ele se tornou cristão, aos 21 anos de idade, pela instrumentalidade do ministério do evangelista Dwight Moody. E aquele jovem milionário de 21 anos de idade resolveu doar toda a sua fortuna pessoal para as missões. E não apenas isso. Ele resolveu entregar a sua própria vida para ser missionário aos povos muçulmanos da China. Seu pai ficou extremamente furioso com ele e disse assim, olha, nunca mais você vai trabalhar novamente na nossa empresa. Não espere que eu o socorra nessa sua loucura, nessa sua sandice. As nossas portas estão fechadas para você de agora em diante. William Borden desistiu de tudo, pelo desejo de pregar o evangelho para as pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Então ele saiu dos Estados Unidos e viajou até o Egito com o propósito de se preparar para alcançar o campo missionário na China. Só que lá William Borden contraiu meningite espinhal e ele morreu aos 25 anos de idade. Ele nem mesmo chegou ao seu campo missionário, seu campo de trabalho. O que resta da vida de William Borden é essa lápide que fica em um cemitério abandonado no final de um beco sujo na cidade do Cairo. O que é que nós podemos dizer a respeito desse homem? Depende da perspectiva que nós vamos adotar para ler a existência dele. Porque, humanamente falando, ele arriscou tudo e ele perdeu o quê? Tudo como resultado do seu investimento. Humanamente falando, a sua vida foi perdida. Mas não quando nós olhamos para a perspectiva de baixo, acima do sol. Pouco tempo depois da sua morte, a Bíblia de William Borden foi encontrada e ela foi dada aos seus pais. E lá na sua Bíblia tinha algumas datas gravadas e algumas palavras. No dia em que ele se converteu e resolveu doar tudo que tinha para as missões, ele colocou naquela data, sem reservas para o futuro. Ele não tinha mais nada. Depois que
seu pai lhe disse que as portas da sua casa e a porta dos negócios da família estavam fechados para ele, ele anotou uma outra data na sua Bíblia e disse assim: olha, sem retorno. As portas estavam fechadas, não era possível mais retornar. Por fim, havia uma última data que estava gravada poucos dias antes dele morrer, e dizia o seguinte: sem arrependimentos. Borden arriscou tudo. Ele perdeu tudo sob a perspectiva desse mundo debaixo do sol. Mas a Bíblia diz que há uma outra realidade para nós, que só é acessível pela vida de fé. E é lá que o nosso investimento mais seguro deve ser feito. Um dia uma professora de escola dominical estava contando a história do rico e de Lázaro para as suas crianças, e ela perguntou para os meninos inocentemente: quem vocês querem ser nessa história? E um menino disse assim: até eu morrer eu quero ser como o rico. Depois que eu morrer, eu quero ser como Lázaro. Não é possível. Os nossos investimentos não podem ficar nesses dois mundos, porque eles são antagônicos entre si. Ou nós vivemos para investir no mundo verdadeiro que fica acima do sol, que é um investimento arriscado da perspectiva humana, porque nós vivemos pela fé, mas a Bíblia diz que o retorno é garantido. Ou então, o que nos resta é esse mundo debaixo do sol. Salomão disse assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu o acharás. Reparte com 7, com 8, ou seja, invista onde é que verdadeiramente tem resultado, tem lucro, tem ganho, tem retorno. Onde é que você tem investido a sua vida como dádiva de Deus? Os seus investimentos ficam neste mundo, ou seus investimentos são feitos no mundo acima do sol? Segunda coisa que o pregador chama a nossa atenção, para essa vida produtiva. Além desse investimento sábio, ousado, da vida além, ele nos diz que uma vida produtiva é aquela vida que serve ativamente em face das incertezas que nós temos nesse mundo. Olhe para o verso 3 e o verso 4 do texto. Ele diz assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. O pregador já tem reiteradas vezes nos dito que essa vida debaixo do sol é uma vida de incertezas. Nós temos muitas incertezas, não há muita segurança nesse mundo de vaidade. O que fazer então? Ele diz assim: além desse investimento seguro da vida acima do sol, nós temos que viver de forma ativa nesse mundo, servindo nesse mundo. E ele olha para nós, trazendo uma imagem interessante. Além do navio, ele agora olha para a imagem do fazendeiro no campo, que olha para as nuvens, que olha para o vento. E ele diz assim: olha, esse fazendeiro que está no campo, ele está vendo as nuvens cheias de chuva, ou seja, parte do ciclo familiar da natureza. Ele sabe. Ali perto caiu uma árvore, provavelmente como resultado da tempestade. Não há nada a ser feito em relação à chuva, não há nada a ser feito em relação à árvore.
Esses são eventos que estão fora do controle desse fazendeiro, estão fora do seu controle pessoal. Mas o pregador diz o seguinte: há alguma coisa que esse fazendeiro pode fazer. Sabe o que é? Ele não pode controlar o tempo, ele não pode controlar essas questões, mas ele pode controlar a semente que ele vai semear, e ele pode controlar a ceifa que ele vai fazer, né, dessa semente. Mas o pregador diz assim: mas esse fazendeiro está o quê? Ele está parado, ele está observando o tempo. Sabe o que ele está tentando fazer, irmãos? Aparentemente ele está tentando adivinhar o tempo certo. Ele se recusa a trabalhar porque ele espera as condições ideais, as melhores condições. O pregador está dizendo aqui para nós, ele está ilustrando o que acontece quando nós não obedecemos os primeiros 2 versículos do texto, quando nós não investimos de forma correta a nossa vida. Porque nós tememos os riscos, né, destes negócios espirituais. Nós somos assim. Nós evitamos uma vida produtiva, né, porque nós ficamos esperando as condições perfeitas para servir a Deus. Esse homem está paralisado pelas incertezas da vida. Ele se recusa a servir porque ele espera as melhores condições. Só que o problema é que talvez as melhores condições jamais cheguem na nossa vida. Aqueles que insistem em certezas, ou mesmo nas melhores condições para agir, para fazer alguma coisa na vida, sabe o que acontecerão com eles? Jamais farão coisa alguma. O pregador está dizendo que nessa vida debaixo do sol, o serviço é nossa responsabilidade. Receba a vida do jeito que ela vier. Sirva na vida da forma em que ela estiver. Porque nós não podemos controlar as dificuldades da vida. Nós não podemos lidar com as incertezas. Mas nós não deveríamos permitir que essas incertezas nos desencorajassem de servir ao Senhor, de viver uma vida produtiva de fé. Nós não deveríamos permitir, irmãos, que os nossos dias fossem gastos pensando o que é que pode acontecer, o que poderia ter feito, o que poderia ter acontecido. Nós não devemos esperar essas condições ideais na vida antes de fazermos aquilo que é certo. Porque se nós esperamos que tudo seja como deve ser, nós nunca realizaremos absolutamente nada nas nossas vidas. As condições ideais jamais podem vir, elas nunca podem vir. É interessante como nós somos especialistas em protelar, né? Você espera uma condição especial na sua vida para servir ao Senhor. Você fala assim: pastor, eu estou esperando um tempo aí na minha vida para mim investir espiritualmente, né? Os meus filhos agora são pequenos. Tem um tempo aí que eles vão para a universidade. Aí quando eles vão para a universidade, eu vou estar a serviço do Senhor. Aí os filhos casam, os netos vão falar: pastor, agora eu estou contando com os netos agora. Eu não estou tendo tempo para servir ao Senhor. Eu vou esperar esses netos crescer. O problema é isso, né? Vem os filhos, vem os netos, vem os bisnetos. Se a gente não morrer antes. Às vezes a gente é jovem demais para servir a Deus. E fala assim: eu estou esperando eu aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou investir na minha vida com Deus. E aí a vida vai passando. E a nossa vida não é uma vida de fé, porque nós estamos esperando circunstâncias melhores. Nós estamos olhando para o tempo.
Nós não avançamos, nós ficamos paralisados, algumas vezes porque esperamos as condições certas e outras vezes porque nós temos medo do que pode acontecer. E se eu fizer isso? E se não der certo? E se eu tomar essa escolha e der errado? Essas coisas não nos competem. A palavra do Senhor diz que o que compete a nós é semear e é colher, né? O resto é com Deus. Nós não temos controle sobre essas coisas. Como é que você reage quando as coisas parecem estar além do seu controle? Ou quando você teme que algo possa acontecer? Nós precisamos ter ousadia, ter fé, para avançar, para não adiar as coisas. Os jovens crentes, às vezes você encontra os jovens lá, o jovem vai ficando velho e não casa. Por quê? Ô, pastor, estou esperando o tempo certo. O tempo certo. Qual é o tempo certo? O tempo de casar e ir para o cemitério? Nós não podemos ficar paralisados na vida. O pregador está dizendo: avance pela fé. Creia que Deus usará o que você oferece para a glória dEle. Não use a soberania de Deus como desculpa, né, para cruzar os braços. Às vezes nós somos crentes da forma errada. Nós dizemos assim: eu não faço porque eu esperei em Deus e Deus não me deu o sinal. Estamos olhando para o tempo, né, e esperando servir, mas com medo dos riscos. O pregador diz assim: viva pela fé, assuma os riscos para a glória de Deus, avance, invista. E por fim, em terceiro e último lugar, além desse investimento, além, né, desse risco de avançar pela fé, de não permitir ser paralisado pelas incertezas da vida, ele diz assim, que a vida produtiva é aquela que serve sem compreender todas as coisas, mas confiando na providência de Deus em todas as coisas. Versos 5 e 6 do texto, o pregador diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O pregador já havia nos lembrado várias vezes no livro do Eclesiastes que nós não sabemos todas as coisas, né? Que nós não podemos esperar nessa vida compreender todas as coisas. E nos versos 5 e 6, mais uma vez ele nos diz, por duas vezes, diz assim: olha, você não sabe o caminho do vento, você não sabe como os ossos se formam no ventre da mulher grávida, você não sabe também as obras que Deus faz. Está dizendo para nós: olha, nós não podemos saber como Deus executa minuciosamente os seus planos, os seus propósitos nesse mundo debaixo do sol. Mas a nossa ignorância não impede o resultado, porque os resultados, irmãos, não competem a nós. Nós não controlamos os resultados das coisas que Deus está fazendo no mundo. O pregador diz assim: considere a providência de Deus em todas as coisas. E o que a providência de Deus pode produzir em nós? Sabe o que é que ela produz? Humildade.
A providência de Deus deve produzir em nossas vidas humildade, em face das nossas limitações, das incertezas que nós temos nessa vida. Nós podemos humildemente confiar na providência de Deus. O pregador diz assim: existem mistérios de Deus em ação no mundo, existem mistérios de Deus em ação na vida. Existem mistérios de Deus em ação na salvação de pessoas. Existem mistérios de Deus em ação nos ministérios que existem na igreja. E esses mistérios de Deus nos chamam à humildade. Você não é Deus, eu não sou Deus, somente Deus é Deus. Às vezes nós nos portamos de forma tão arrogantes, né, em face daquilo que Deus nos chama para fazer. Se eu não estiver lá, nada acontece. Eu não participo, eu não me envolvo, eu não faço, né, eu assim, um assado. O pregador diz assim: humildade diante dos mistérios da providência de Deus. Reconheça as suas limitações. Mas ele diz também que os mistérios da providência de Deus nos chamam a obedecer de forma fiel ao Senhor. Ele diz assim: você não controla os resultados, mas sabe o que é que Deus espera que você faça? Trabalhe. Trabalhe de manhã, trabalhe de tarde. Ele está dizendo, durante a nossa vida, nesse mundo debaixo do sol, o Senhor nos chama para servir, para trabalhar, não para compreender todas as coisas. Nós não sabemos muitas coisas nesse mundo debaixo do sol, mas existem poucas coisas que nós sabemos que fazem toda a diferença. E sabe uma das coisas que nós sabemos que faz toda a diferença? Nós podemos confiar no Senhor e na ação de Deus nas nossas vidas e na ação de Deus no mundo. Isso eu sei, isso você sabe. Nós podemos confiar no que Deus está fazendo e no que Deus fará no mundo, né? Usando as nossas vidas, usando a nossa instrumentalidade. Às vezes, né, de formas que nós não compreendemos. Eu quero terminar a minha palavra aqui nessa noite contando uma história que o Dr. Phil Hyken, né, conta no seu comentário sobre o livro de Apocalipse, de Eclesiastes, para ilustrar os mistérios da providência de Deus. É a conversão de um homem chamado Luke Short. Luke Short tinha 103 anos de idade quando ele foi convertido ao Evangelho. E sabe como é que se deu a sua conversão? Ele estava sentado em uma sombra, né, na sua propriedade lá no estado da Virgínia. E de repente, Deus trouxe à memória dele um sermão que ele havia ouvido do pregador puritano John Flavel. E quando ele lembrou desse sermão, aos 103 anos de idade, ele imediatamente fez uma oração ao Senhor. Ele disse assim: Senhor, perdoe os meus pecados e me conceda a vida eterna em Jesus Cristo. Ele nasceu de novo, aos 103 anos de idade. 3 anos depois, Luke Short morreu, aos 106 anos de idade. E na sua sepultura, ele pediu para que se gravasse as seguintes palavras: aqui está Luke Short, um bebê na fé e na graça de Deus de 3 anos, mas que naturalmente morreu aos 106 anos de idade. Sabe o que é curioso na história da conversão de Luke Short? É que ele havia escutado esse sermão 85 anos antes, na Inglaterra. 85 anos antes,
Quando ele era jovem, ele ouviu aquele sermão. E no final da sua vida, Deus trouxe aquela palavra de novo para o seu coração. E aquela foi o instrumento de Deus para a salvação daquele homem. Nós não controlamos o resultado das sementes que nós pregamos do Evangelho. Deus não nos chama para controlar nada. Ele nos chama para servir. Ele nos chama para investir, não nessa vida, mas na vida por vir. É por isso que quando nós investimos na vida por vir, tudo nessa vida passa a ser visto de outra forma. Nós não ficamos paralisados.